Segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana é Ensinando Discípulos, parte 1. E o tema de hoje, o custo do discipulado. Terminamos o tema de ontem falando sobre a confissão de Pedro. Na parte final do capítulo 8 de Marcos está o registro de Jesus falando sobre o custo do discipulado. Em primeiro lugar, Jesus repreendeu Pedro por tentar desviá-lo de sua missão e em seguida falou das dificuldades de ser um discípulo. É preciso negar-se e, por fim, entregar a vida ao discipulado. Se necessário for, até mesmo perder a vida. Quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, ele disse que os faria pescadores de gente, pescadores de homens, Marcos capítulo 1, verso 17, mas não mencionou os problemas, as dificuldades. Agora que eles sabiam quem ele era, Jesus revelou o objetivo de sua missão, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitado depois de 3 dias. Foi uma notícia chocante. Pedro, que havia acabado de confessar que Jesus era o Messias, chamou-o de lado e o repreendeu por dizer essas coisas. Tudo isso tinha sido contado em discurso indireto, mas agora Marcos relata as palavras de Jesus que devem ter doído nos ouvidos de Pedro, pois Cristo o chamou de Satanás e lhe disse que saísse do seu caminho, uma vez que esses pensamentos não estavam de acordo com a vontade de Deus. Interessante que um pouquinho antes Jesus valorizou Pedro por ter feito uma declaração movida pelo Espírito Santo. Mas agora Jesus chama a atenção de Pedro. Por quê? Porque as palavras de Pedro não eram para ajudar e consolar Jesus na grande prova que estava diante dele. As palavras de Pedro não estavam em harmonia com o plano divino de graça para com o mundo perdido, nem com a lição de sacrifício que Jesus viera ensinar com seu exemplo. Os seguidores de Jesus são chamados a ter o mesmo objetivo que ele, tomar a cruz e segui-lo. A crucifixão era o método de execução mais cruel, humilhante e intimidante praticada pelos romanos. Todos queriam evitar a cruz. Então, por que alguém iria querer tomar a cruz como símbolo de sua devoção a Jesus? Jesus explicou não apenas o custo do discipulado, mas também o grande valor que ele possui. No paradoxo da fé cristã, perder a vida é a única forma de encontrá-la. Por outro lado, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna é um absurdo. Vou concluir o tema de hoje com um pensamento que está escrito no diário de Philip James Elliot, ou simplesmente Jim Elliot, que foi um dos 5 missionários mortos enquanto evangelizavam os povos Huaorani, no Equador, em janeiro de 1956. Em seu diário do dia 28 de outubro de 1949, ele deixou escrito o seguinte: "Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder." Coisa bonita, não? E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora." E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: "Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim." João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.